A Primeira Guerra Mundial, ela é o primeiro grande conflito que a gente tem notícia que envolveu todo mundo, né? Pode ser chamada de Guerra do Imperialismo, porque foram as disputas territoriais e econômicas para conseguir novas colônias que acabaram gerando as rivalidades europeias. Então a Primeira Guerra tem algumas causas, né? Uma das causas, a principal, né, é o imperialismo, né, relacionado à invasão de novos territórios, tanto na África quanto na Ásia. Então essa disputa territorial ali dentro daqueles territórios, principalmente por causa do Tratado de Berlim, acabou gerando grandes disputas entre os europeus. A chamada paz armada, que foi quando eles começaram a se armar, mesmo sem ter uma guerra declarada, também pode ser uma das causas. Os distintos nacionalismos, a questão imperialista. Isso é a principal causa da Primeira Guerra Mundial, a questão do imperialismo. Tá bom? Então a gente tem uma divisão, né, dos territórios. Essa divisão dos territórios, tanto na África quanto na Ásia, acabaram sendo motivos de rivalidade entre essas potências europeias. Em relação aos blocos formados, nós temos dois blocos formados, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tá? A Tríplice Aliança foi formada por Itália, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Depois a Itália acabou trocando de lado. Nós temos também a Tríplice Entente, que inicialmente ela foi formada por Inglaterra, França e Rússia. E depois ela teve o acréscimo dos Estados Unidos e a saída da Rússia do conflito por causa da questão da Revolução Russa. Então esses eram os dois blocos formados, Tríplice Aliança e Tríplice Entente. A gente também tem que considerar também as três fases que ocorreram essa guerra, né, que foi uma primeira guerra de movimentos, né, quando as potências começaram a expandir seus territórios. Depois a gente teve a chamada guerra de trincheiras, que foi quando eles ficaram estáticos, né, dentro de grandes valas atirando de um lado para o outro. Nessa não teve grandes ganhos territoriais. E nós tivemos os movimentos finais, que foi quando a Rússia saiu do conflito, a Itália trocou de lado, os Estados Unidos entraram também no conflito. Tá? O estopim da guerra foi o assassinato do Francisco Ferdinando, e ele era imperador lá no Império Austro-Húngaro. Tá? O bloco vencedor acabou sendo a Tríplice Entente, e no pós-Primeira Guerra Mundial nós tivemos algumas consequências, como a questão da criação da Liga das Nações, fim dos impérios Austro-Húngaro e Otomano, que até aquela época existiam, né? Criação da Liga das Nações, né, que é o braço da ONU atualmente. Nós tivemos a ascensão dos Estados Unidos como grande potência econômica. Tá? Tivemos a assinatura de alguns tratados, né? O mais famoso é o Tratado de Versalhes. Ele servia para punir principalmente a Alemanha, né? Que tinha sido a principal derrotada daquela primeira guerra. Então a gente sempre tem que considerar que a primeira guerra acabou gerando consequências que acabou culminando, né, com a Segunda Guerra Mundial, porque no Tratado de Versalhes tinha algumas punições para a Alemanha que não foram bem aceitas dentro do território: pagar indenização, devolver território, diminuição do seu exército. Então isso tudo acabou gerando conflitos, né, dentro do território alemão, que acabou facilitando, né, a ascensão do Hitler com as ideias nazistas. Então a gente pode já até citar, né, essa questão do Tratado de Versalhes como um trampolim para a gente chegar na Segunda Guerra Mundial, porque ele permitiu, né, a ascensão do Hitler, depois do Mussolini na Itália, do imperador lá no Japão também. Tá? Então a formação do bloco da Segunda Guerra Mundial acabou ficando muito facilitada com essa questão do Tratado de Versalhes, que gerou um sentimento de revanchismo, né, entre as potências europeias. É nesse processo também que a gente tem a ascensão americana, né, como grande potência. Então isso acaba gerando, né, grandes conflitos no mundo, que acabam culminando com a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, né? O vídeo é um resumo do que ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Ele serve para que vocês possam relembrar de fatos importantes. Não se esqueçam sempre de ler os resumos e estudar, né? Estudar, porque é o mais importante. Vocês podem me encontrar também, né, em outras redes sociais, que não o YouTube. Vocês podem me encontrar no Instagram, @professor Luiz Cláudio. Vocês podem me encontrar no YouTube, professor Luiz Cláudio de Geografia. Vocês podem me encontrar no Facebook, professor Luiz Cláudio Silva.